Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, bem-vindos a esta Casa dos Senhores. É uma alegria podermos estar aqui e ainda de vez em quando nós lembramos aquilo que o salmista escreveu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à Casa dos Senhores. E nós estamos alegres porquê? Porque estamos na Casa dos Senhores e cremos que o Senhor está aqui. Deus faz-se presente em cada lugar onde estão reunidos os seus filhos, e conforme Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no seu meio. E nós queremos que Jesus é Deus, que Ele é fiel às suas promessas, que Ele cumpre tudo aquilo que promete, e por isso mesmo nós queremos que Deus está aqui presente no nosso meio, neste lugar. E por isso mesmo nós temos este desejo, esta alegria, esta vontade de nos juntarmos, não para vermos as máscaras uns dos outros, porque hoje é pouco mais do que isso que nós vemos nas faces de cada um, mas para estarmos nesse encontro com Deus face a face. E diante de Deus, quando o seu povo está diante de Deus, não há máscara, porque Deus está face a face conosco. Então nós, no nosso coração, espiritualmente, estamos nesta comunhão com o Senhor e queremos que, de facto, este seja um tempo muito abençoado, não apenas para aqueles que estão aqui presentes, mas também para aqueles que estão a acompanhar-nos em suas casas, onde quer que estejam, seja na sua casa habitual, seja em férias, em qualquer outro lugar. Queremos saudar cada um de vós e desejar que, de facto, o Senhor também vos abençoe e que, apesar de não estarmos aqui fisicamente juntos, também vós possais sentir essa presença do Senhor nesse lugar, porque Deus está juntamente com os seus em qualquer lugar. De facto, o nosso Deus não é um Deus de pedra, de barro, de madeira, de ferro, de altares, mas é o Deus que está presente nas nossas vidas, que nos acompanha. E nós queremos que, de facto, tanto nós que estamos aqui, que tivemos esta oportunidade, este desejo, esta vontade de estar neste lugar, como aqueles que, não podendo, por motivos de saúde ou qualquer outro, estão a acompanhar-nos em suas casas. Então queremos que haja esta unidade. E essa unidade é conseguida através do Espírito que nos mantém como corpo de Cristo, em união com o nosso Deus. Isso mesmo, ficar de pé para uma palavra de oração, nos venha abençoar, nos venha dirigir e acompanhar-se. Eu quero também daqui dirigir uma palavra de saudação para algum visitante que está no nosso meio. Eu não creio que tenhamos visitantes mais recentes. Creio que estou certo, não é? Alguém que tenha vindo nestas últimas 2, 3 semanas pela primeira vez? Então, são todos já habituais. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e muito bom Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça maravilhosa sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque tu nos vens certamente abençoar nesta manhã. E nós queremos, ó Deus, rogar que o teu Espírito agora nos ajude a focar a nossa mente, o nosso coração, naquilo que é a nossa comunhão contigo. É a tua visitação a nós, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que tu desejas que neste momento nós possamos colocar nas tuas mãos, Senhor, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dores, para que de facto, Senhor, durante este tempo de culto aqui, nós nos possamos sentir aliviados e a íntima comunhão contigo, Senhor. Venha, ó Deus, abençoar todas as componentes deste culto que têm sido preparadas, acima de tudo para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Mas, ó Deus, também para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo grupo de jovens aqui que tem vindo a preparar para este tempo tão especial. Nós rogamos, ó Deus, a tua bênção para cada um deles e que, na verdade, Senhor, esta seja uma, e já tem sido, de outras oportunidades, mas que seja uma para muitas mais oportunidades, porque nós amamos os nossos jovens e queremos, Senhor, que eles tenham a sua parte muito especial na igreja. Eles não são o futuro da igreja, são o presente, Senhor. E por isso mesmo, não apenas estão presentes agora, mas queremos, Senhor, também que fazem parte desta igreja, deste corpo, para
o seu crescimento para alcançar outros jovens. Venha, ó Deus, abençoar a Tua palavra também, que o Teu Espírito nos dirija na sua meditação, que ela não apenas faça bem aos nossos corações, mas também nos impulsione, nos galvanize para aquilo que realmente é a nossa comunhão espiritual contigo através de oração e jejum, Senhor. Venha, ó Deus, abençoar aqueles que estão em suas casas, seja por motivo de saúde ou de férias, Senhor, onde quer que estejam, que Tu os abençoes e guardes, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Os irmãos estão de pé, vão ficar de pé, porque o grupo de louvor já está aqui preparado para nos dar este tempo tão especial de adoração ao nosso Deus. Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão presentes em casa. Espero que estejam todos prontos para louvar a Deus. Acho que agora está. Poder e glória pertencem ao nosso Deus.
Estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus. Guarda aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor Deus, está presentes na tua casa, Senhor Deus, mas a igreja somos nós, Senhor Deus, também, Senhor. Senhor, que este tempo seja próspero, Senhor Deus, que nós possamos conhecer mais de Ti, Senhor Deus. A cada momento que passa, Senhor, eu te peço, Senhor, guarda-nos, abençoa-nos, Senhor Deus, dá-nos sabedoria e discernimento, Senhor Deus, que a cada dia que passa, Senhor Deus, nós possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Eu te peço, meu Pai, abençoa-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos considerar um tema que é importante, que é jejum e oração. Mas antes disso temos um pequeno vídeo que certamente vai ser passado ali e que eu vou pedir que neste momento coloquem. É um vídeo que vem de uma organização que está a promover uma campanha para outubro e novembro sobre jejum. Jejum com propósito, e certamente já vamos ver quais são os propósitos da Escritura sobre o jejum. Então eu vou pedir que passem esse vídeo que está lá. Juntos é um movimento de oração e jejum focado em unir a Igreja para orar e abençoar milhares de pessoas em cada distrito de Portugal, uma pessoa de cada vez. Em 2021, vamos iniciar este tempo de oração e jejum no Distrito do Porto, que irá começar no dia 23 de outubro, sábado, e irá terminar no dia 12 de novembro. Há várias maneiras pelas quais te podes envolver e participar nesta época de oração e jejum. Para te envolveres, precisas de te preparar antes do jejum começar. Começa por adquirir o teu kit de oração na tua igreja local ou em www.juntosportugal.com.
De seguida, dá uma vista de olhos sobre os recursos que estão no teu kit de oração. Irás encontrar um guia de instruções que contém toda a informação que precisas de saber sobre esta época de oração e jejum. Vais encontrar também um devocional de 21 dias, um manual prático para te ajudar ao longo destes 21 dias e um cartão de oração. Por último, segue as instruções que estão no teu guia e escolhe o teu jejum, prepara o teu coração e preenche o teu cartão de oração. Quando o jejum começar, há 3 pequenas coisas para fazeres todos os dias. Primeiro, começa cada dia por colocar o teu coração em Deus. Usa o devocional que vem no teu kit. Irás encontrar uma passagem bíblica, uma reflexão e pontos de oração para ti e para os que estão à tua volta. Em segundo lugar, tira tempo em cada dia para orar e jejuar pelas pessoas que escreveste no teu cartão de oração. Por último, procura oportunidades ao longo do mês para ajudares e servires as pessoas pelas quais estás a orar. Usa o manual Ama o Teu Próximo que vem no teu kit para te ajudar a identificar maneiras simples de amares e servires os que estão à tua volta. Acreditamos que Deus fará mais do que podemos pedir ou imaginar à medida que oramos e jejuamos pelas pessoas à nossa volta no nome de Jesus. Obrigado por se juntarem a nós, a amar Deus, amar pessoas e a acordar o movimento em nome de Jesus. E certamente que os irmãos já deram conta de qual é o propósito que está aí associado para esta campanha de 21 dias de jejum e oração em outubro e novembro deste ano. Foca exatamente no distrito do Porto. Já aconteceu no distrito de Lisboa, irá acontecer pelos demais distritos do nosso país em que as igrejas locais se vão mobilizar. Mas, meus irmãos, por isso mesmo eu procurei preparar uma mensagem que nos ajuda a considerar aquilo que a Bíblia diz sobre jejum, em particular. Oração, a Bíblia fala muito, certamente que sim, mas nós vamos ver como oração e jejum têm uma ligação muito estreita. E vamos considerar também que jejum não é alguma coisa que é apenas praticado por judeus, por alguns, mas deve ser praticado por todos. Porquê? Vamos considerar o texto bíblico. E a primeira parte que eu gostaria de considerar convosco é esta: o jejum proclamado com um propósito. O jejum tem que ter um propósito. Nós não podemos abusar, por assim dizer, do jejum, da prática de jejum, fazer jejum por tudo e mais alguma coisa, porque, de certo modo, dessa forma, perde um pouco aquilo que é o foco, aquilo que quer atingir. E já vamos ver também o que é jejum e o que não é jejum. Mas considerar-se no texto bíblico 2, 3, 4 passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A primeira delas em Esdras, capítulo 8, versículo 21. E Esdras é a par de Neemias e de Ester, que tiveram um papel preponderante no retorno dos judeus depois de um tempo de grande perseguição, de exílio na Babilónia. E é o tempo de regresso. E esse tempo de regresso tinha que ser preparado, tinha que ser acompanhado pela orientação e graça de Deus. No livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21, nós encontramos este texto. Então proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. E no versículo 23, um pouquinho mais adiante, diz: nós, porém, jejuámos e pedimos ao nosso Deus, e Ele atendeu às nossas orações. Quero desde já sublinhar exatamente esta dupla, que no fim de contas podemos dizer fazem parte de uma mesma moeda, verso e inverso, oração com jejum. Ou jejum com oração. Sempre estão ligadas. Mas notem, meus irmãos, o ponto que eu quero focar aqui neste versículo e alguns outros é exatamente este: jejum proclamado com um propósito. E nós sabemos exatamente que Esdras recebe a comissão de sair da Babilónia depois de um decreto real ou imperial
para poder reunir artífices, pessoas muito qualificadas, capacitadas. Foi-lhe entregue também um conjunto significativo de apetrechos que estavam no santuário em Jerusalém, que tinham sido roubados depois que o santuário ou que o templo foi destruído. E Esdras tem agora a missão de voltar para Jerusalém, restaurar, reconstruir o templo e preparar tudo, porque de facto Deus tinha falado àquele imperador e tinha-lhe dado essa indicação, e por decreto imperial ele então permite que Esdras saia juntamente com vários outros. Mas toda, digamos, a sua comitiva, constituída por não apenas homens, não apenas os artífices, mas também as suas mulheres e as crianças, iriam enfrentar uma caminhada que, na descrição que nós podemos fazer, era de cerca de 1.400 quilómetros, desde o lugar onde eles estavam até chegarem a Jerusalém, enfrentando várias barreiras. Ainda que o império fosse podemos dizer, não haveria grandes fronteiras, mas a verdade é que elas estavam lá e era preciso passar de terra em terra e, de certo modo, apresentar cartas. Essas cartas foram entregues pelo rei a Esdras, mas ainda assim, Esdras teve um momento ali que é interessante, quando nós lemos o livro de Esdras, notar que o rei estava pronto para oferecer uma guarda, um exército, para acompanhar todo aquele conjunto de pessoas. E Esdras diz, não precisamos porque o Senhor nos acompanhará. O Senhor nos protegerá. E Esdras, tendo dito isso, quando o rei então lhe falou, ele teve vergonha de dizer que talvez precisassem de ajuda, talvez precisassem de proteção, mas ele já tinha feito exatamente a sua afirmação de fé na proteção de Deus. Mas vejam o que é que ele vai fazer para encontrar, para buscar essa proteção de Deus. Nós então vamos proclamar um jejum. Um jejum com um propósito. E este propósito é pedirmos a Deus o quê? Está lá sublinhado. Caminho seguro, isto é, proteção de Deus para nós, para os nossos bens, para os nossos pequeninos. E depois então eles jejuaram e acompanharam com a oração e Deus respondeu às suas orações. Um segundo texto que eu gostaria de considerar está no profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 12 e 13. De facto, Joel é um profeta que recebe da parte de Deus uma indicação especial. É que, num certo tempo, Deus iria derramar o seu espírito sobre o seu povo, sobre o remanescente. Mas só iria fazê-lo depois que esse povo pudesse ter uma mudança de coração, uma mudança de atitude. E em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, e os versículos irão aparecer ali com certeza, o texto diz assim: todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. De facto, aquilo que Joel está a dizer são palavras recebidas do próprio Deus, em que Joel é apenas o veículo transmissor dessa mesma mensagem, desse mesmo apelo, desse mesmo convite. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós não nos podemos converter só de uma parte do nosso coração. Ou é tudo ou nada. Ou há uma conversão genuína, autêntica, completa, ou então ela é apenas uma conversão superficial que não passa disso mesmo e desaparece fugaz no tempo. Mas convertei-vos de todo o coração. E como é que o povo iria demonstrar isso? Seria através de rasgar o coração e não as vestes. Porque de facto era a prática dos judeus quando estavam
em grande humilhação, prostrados diante do Senhor, rasgarem as suas vestes, pegarem no pó da terra ou em cinza e cobrirem as suas cabeças, os seus corpos, em sinal de que mais não eram do que pó, num sentido de humilhação, de humildade completa diante de Deus. Aquilo que Deus está a dizer é: não façam isso, mas rasgai antes os vossos corações. Isto é, para Deus, a nossa espiritualidade não pode ser superficial, não pode ser na roupa, não pode ser naquilo que nos cobre. Tem que ser alguma coisa profunda lá dentro do coração. E isso implica, de facto, comunhão com Deus, implica entrega, implica renúncia, implica deixar que Deus entre na nossa vida e que nos transforme, que nos toque profundamente. E, meus irmãos, é isso que Deus está a dizer a Joel. Rasgai os vossos corações. Deixar que, de facto, eu possa entrar neles. E diz a Escritura: porque Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Este é o nosso Deus. Aliás, é interessante, nós conseguimos definir Deus, apesar da nossa limitação, da nossa pequenez, juntando uma porção de versículos em toda a Escritura, onde Deus se apresenta com estas várias características. Nós somos definidos por aquilo que nos caracteriza. Deus é definido por aquilo que é caracterizado também, que nós encontramos na Escritura. E olha aqui vários atributos de Deus. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel, mas o nosso Deus também. É este Deus que nós vamos, este Deus que nos conclama hoje, a nos convertermos, rasgando o nosso coração, deixando que Ele, de facto, limpe na nossa vida e que este tempo de jejum seja aquele que vai acontecer em outubro, novembro, em conjunto com várias outras igrejas em todo o Distrito do Porto, seja aquele que nós podemos fazer daqui até lá com outro propósito. Passa exatamente por esta comunhão, por esta intimidade em que Deus tem completa liberdade no nosso coração. Jonas é um outro que a Bíblia também nos fala sobre jejum e que é bastante interessante. Em Jonas capítulo 3, verso 5, diz apenas isto: e os homens de Ninive creram em Deus e proclamaram um jejum. Meus irmãos, o texto que eu escolhi para focar a nossa atenção é este, pequenino, simples, mas deixem-me lembrar um pouco para aqueles que já leram esta história de Jonas e para aqueles que não leram ainda, ficarem bem situados. Aquilo que aconteceu com Jonas foi que Deus o comissionou para ir a Ninive, pregar o evangelho lá, o evangelho de arrependimento, de conversão, porque Deus iria derramar toda a sua ira sobre aquela cidade e iria destruir, arrasar tudo. E Jonas tem esta missão de ir lá para pregar o evangelho, mas Jonas percebeu claramente que era uma missão difícil, uma missão exigente, e ele não estava preparado no seu íntimo para responder a essa missão. E nós sabemos aquilo que aconteceu. Jonas, em vez de ir na direção de Ninive, vai em outra direção, pelo caminho marítimo. O barco tem um naufrágio, Jonas é lançado ao mar, e nós sabemos que depois, mais tarde, acabou por ser cuspido por aquele animal marinho na areia. E então Jonas, durante o tempo que esteve lá dentro daquele animal marinho, ele sentiu de facto o erro que tinha feito, pediu perdão a Deus e Deus deu-lhe uma outra oportunidade. E quando ele então foi lançado de novo no areal, então Jonas estava decidido a ir a Ninive, e lá foi. E Jonas começou de uma ponta à outra naquela cidade a pregar o evangelho, a pregar o arrependimento, a pregar a necessidade de mudança, porque Deus iria visitar aquela cidade, aquele povo iria destruir. E o que é certo é isto, é que aquele povo se arrependeu. E os maiorais daquela cidade de Ninive, cidade enorme naquele tempo, proclamaram um jejum. Creram em Deus, proclamaram um jejum. E nós sabemos que Jonas ficou tremendamente feliz com isso. Finalmente, a minha missão, que era tão difícil, foi bem sucedida. Nada disso. Jonas ficou tão irritado, tão zangado com isso, porque de facto Jonas estava a querer que Deus despejasse toda a sua ira, todo o seu fulgor, todo o fogo para destruir aquela cidade, e isso não aconteceu. Jonas acaba por compreender que Deus é soberano e que Deus pode decidir uma coisa, e se as pessoas mudarem, pode mudar também e decidir outra.
Deus não tem prazeres, nenhum, na condenação eterna das pessoas. Deus não tem prazer em que alguém tenha que ir para o inferno. Deus não tem prazer em que alguém vá passar a eternidade separado dele. Deus não tem prazer. Por isso mesmo Deus dá uma oportunidade e outra e outra. E no caso dos ninivitas, Deus deu essa oportunidade. E porque eles creram, porque eles decretaram esse jejum, porque eles, então, podemos dizer, à semelhança daquilo que aconteceu ali em Joel, eles rasgaram o seu coração e de facto se entregaram ao Senhor e voltaram-se para o Senhor. Deus também decidiu mudar a sentença. Não mais aquela condenação, não mais a destruição, mas Deus manteve aquela cidade e muitos ali se converteram ao Senhor, se entregaram ao Senhor. Vejam, meus irmãos, qual foi o propósito daquela pregação? Chamado ao arrependimento. Qual foi a resposta? Crença. E qual foi o meio de mudança, transformação? Foi o jejum, foi a oração. Então, meus irmãos, eu quero sublinhar isto. O jejum e a oração são apenas meios, se quisermos, disciplinas espirituais para nós podermos ter esta comunhão com o Senhor e nos elevarmos até à presença do Senhor, deixarmos que Ele toque na nossa vida, que Ele realmente a fortaleça. Agora, meus irmãos, isto, alguns dirão, pastor, isso são passagens do Antigo Testamento, o jejum é do Antigo Testamento. Será? Vamos ver um texto em Lucas, capítulo 5, versículos 33 e 35. Será que os crentes, discípulos de Jesus, não devem jejuar? Será que isto é uma coisa mais, deixem-me dizer, mais pentecostal? Mais de uma linha carismática? Será isso? Será que nós, batistas, não precisamos de jejuar? Será que o jejum não é para nós? Não cabe na nossa agenda? Em Lucas capítulo 5, verso 33 a 35, que o texto aparece ali. Disseram-lhe eles, isto é, alguns chegaram junto de Jesus e reclamaram. Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações. Uma vez mais, meus irmãos, jejum e oração. Como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhe Jesus, podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias hão de jejuar. Será que Jesus foi contra o jejum? De modo nenhum. Aliás, nós vemos exatamente no início do seu ministério, Jesus a separar quantos dias? 40 dias. 40 dias para jejuar e orar. Vemos Jesus em outras ocasiões, do mesmo modo, separar um tempo mais ou menos prolongado para estar em íntima comunhão com o Pai. Mas não era Ele Deus, não era Ele o Deus Todo-Poderoso. Era, mas também naquele corpo estava a humanidade de Jesus. E essa humanidade era frágil. Jesus disse aos seus discípulos, a dado passo lá no jardim do Getsemane, vigiai e orai. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, o nosso espírito pode estar muito forte, mas porque a nossa carne é fraca, nós somos alvo preferencial do diabo. E eu direi, tenho dito isto, e é a minha plena convicção de que os crentes são mais alvo do diabo do que os não crentes. E porquê? Os não crentes já são dele. Os não crentes já fazem o que ele quer. Mas os crentes teimam em não fazer o que ele quer. Os crentes teimam em fazer a vontade de Deus. E contra essa vontade o diabo opõe-se e procura por todos os meios afastar-nos desse propósito de Deus. Então o diabo ataca os crentes. E de que maneira? E por isso mesmo nós precisamos de imitar Jesus, que em determinados momentos ele precisou de se retirar à parte para orar e até para jejuar. Ficar períodos prolongados em oração, em comunhão com o Senhor, com o seu Pai, buscando essa força espiritual do Pai. Meus irmãos, isto leva-nos a um segundo ponto para considerar sobre o jejum. Qual a duração do jejum?
Por quanto tempo, por quantos dias, por quantos meses devemos jejuar? A Bíblia não define períodos específicos e únicos para o jejum. E aquilo que nós encontramos na Escritura é que, de facto, em várias passagens, nós vemos períodos diferentes de jejum. Por exemplo, tem ali, eu vou pedir que passem ao slide seguinte, ainda ali, já agora, voltando só um pouco atrás para acompanhar o que tem aí, jejum proclamado com o propósito. O nosso propósito aqui para outubro e novembro, qual é? Orar por almas no Distrito do Porto. Outros já fizeram em Lisboa e vão com certeza continuar a fazer. O nosso campo, neste momento, é o Distrito do Porto. Um distrito vasto, com muitos municípios, muitos concelhos. E as igrejas vão estar envolvidas. E vão olhar, focar exatamente este distrito no qual nós estamos inseridos, para que a nossa igreja possa fazer a sua parte para alcançar almas neste Distrito do Porto. Isso vai acontecer quando? Então, esta ação conjunta das igrejas, de várias igrejas evangélicas, em outubro e novembro. Vou pedir que passem o slide seguinte, então, a duração do jejum. E notem, meus irmãos, tem ali alguns momentos. 40 dias. Quem é que jejuou durante 40 dias? Moisés foi um deles. Ele jejuou durante 40 dias. Durante 40 dias, Moisés subiu ao Monte Sinai e ali esteve durante 40 dias. Sem comer, sem beber. Diz a Escritura que ele foi alimentado por quem? Pelos senhores. Também um outro, Elias, está ali referenciado. Elias também usou muito tempo em oração e em jejum. Meus irmãos, Elias tinha um fardo pesado. Elias foi o profeta escolhido por Deus para uma determinada época, para lutar exatamente contra quem? O rei Acabe e Jezabel. Jezabel era terrível. Mulher diabólica. Se nós queremos um padrão de uma mulher que é de facto diabólica, basta ler Jezabel. Se queremos um padrão de um homem também fraco, idólatra, também temos ali Acabe, o rei Acabe. Tinham a responsabilidade de liderar o povo e de levar o povo a uma comunhão com Deus. Pelo contrário, levaram o povo a uma completa idolatria. E Elias está ali a lutar contra os profetas de Baal, contra toda esta idolatria instalada. E ele precisou de força espiritual. E onde é que ele conseguiu essa força espiritual? Na única fonte que nós encontramos e que ainda está ao nosso dispor. E essa fonte é quem? Deus. Para combater as forças diabólicas, as forças malignas, as forças do mal, nós só podemos ter só temos este recurso. E eu digo só, é mais do que suficiente. É a força espiritual do nosso Deus. A nossa batalha espiritual, a nossa luta espiritual é constante. Às vezes mais forte, mais intensa, mais subreptícia, mais disfarçada. Mas ela está aí todos os dias. Elias refugiou-se exatamente nessa força espiritual. E durante dias e dias, ele esteve em comunhão com o Senhor, em jejum e oração. Um outro, já mencionei, e esse é o maior exemplo de todos, Cristo Jesus. Reparem, é interessante que, diz a Escritura, Jesus durante 40 dias jejuou, não comeu nada, esteve no deserto. E depois desse tempo, o que é que aconteceu? O diabo veio para tentá-lo. E este é um aspecto importante que nós precisamos de considerar também, meus irmãos. É quando nós fazemos jejum, o diabo fica irritado, fica zangado. E vai procurar uma brecha que nós possamos ter depois para nos atacar e derrubar. Foi aquilo que ele fez com Jesus, não foi? Jesus, depois de 40 dias, como é que estava? Com fome, com sede. E o diabo vem, todo amigo, porque o diabo é nosso amigo, não é? O diabo vem todo amigo sobre Jesus e diz: faz com que estas pedras se transformem em pães. E o que é que Jesus responde? Com a Escritura. E esse é um aspecto que nós precisamos de lembrar sempre. A Escritura é a nossa melhor arma para combater Satanás. E o que é que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem,
E depois o diabo vem e quer fazer com que Jesus tenha fama imediata. Lança-te aqui abaixo, porque Deus dará ordem aos teus anjos para que venham e te recolham. Oh, meus irmãos, lançar-se do pináculo do templo para baixo, com toda aquela gente a assistir, Jesus aterrar depois ali nas mãos dos anjos, ficava famoso logo de seguida. Ele nem precisava de fazer grande esforço no ministério dele, porque a sua fama iria muito adiante dele. Mas também aí Jesus resistiu. E finalmente o diabo veio e lhe quis oferecer aquilo que não tinha. Dar-te-ei todos os reinos deste mundo. Mas aí revelou exatamente o que é que o diabo pretende. O que o diabo pretendeu de Jesus, o que o diabo pretende de nós. O que é? Se prostrado me adorares. Irmãos, sabem, nós podemos dizer, eu posso afirmar isso. Se eu não adorar a Deus, eu estou a adorar o diabo de algum modo. Se eu não tiver Deus no meu coração a preencher todo o meu coração, há ali um cantinho, há ali um espaço para o diabo. E o diabo vai procurar uma brecha e vai querer entrar. Por isso mesmo nós precisamos tanto de passar tempos em oração e às vezes um tempo mais prolongado em jejum. Não tem que ser 40 dias. Aliás, é interessante que esta comissão conjunta que está a promover jejum, orando pelos vários distritos do nosso país, não está a promover 40 dias, mas sim 21. E nós encontramos ali um paralelo em Daniel. Quantas semanas Daniel jejuou? 3 semanas. 3 semanas são quantos dias? 21. Tem aqui um paralelo, se os irmãos quiserem. Mas depois o que é que temos ali também? Uma semana. Davi jejuou durante uma semana. E jejuou durante uma semana porquê? Qual foi o propósito de jejum? Orar para que Deus pudesse dar saúde ao seu filho do adultério com Batseba, não foi? Davi já tinha outros filhos, mas caiu na desgraça de cometer adultério com a mulher do general Urias. Os seus olhos levaram essa atração. O seu poder real permitiu que Batseba pudesse entrar nos seus aposentos. E a fragilidade estava montada. E aconteceu que, de facto, houve adultério entre o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que no momento de fraqueza fez o que não devia ter feito. E dessa união, dessa ligação, surgiu um bebê. Um bebê que, de certo modo, Davi, podemos dizer, quis que, de algum modo, Urias viesse a cobrir, sendo pai. Mas Urias era um general idóneo, íntegro. Ele sentia que o seu lugar era na frente de batalha e não em casa. E recusou a ir à sua casa. E daí, então, o bebê nasceu. E depois de ter nascido, foi acometido de uma doença grave. Estava à morte. Davi vai orar e jejuar durante quantos dias? 7 dias. Ao fim desse tempo, o bebê morreu. E Davi então lavou-se, vestiu outras vestes, comeu e até foi questionado. Então, agora que o bebê morreu, tu estás aí a comer e a beber? Ele diz, enquanto o bebê estava com vida, eu orei, porque havia a possibilidade de Deus curar aquele menino. Agora que está morto, já não há nada a fazer. Há momentos, meus irmãos, em que a nossa oração, o nosso jejum tem sentido, tem propósito, tem cabimento. Depois, passou a oportunidade. E com isto, meus irmãos, ainda ali também, só para finalizar esta parte, alguns dias, Paulo e os líderes de Éfeso, uma igreja que ia ser central, fundamental em toda aquela região da Ásia Menor. Paulo precisou de passar alguns dias de oração e jejum com os líderes para lhes dar ânimo, lhes dar força, lhes dar orientação e lhes mostrar o valor destas duas disciplinas espirituais que são a oração e o jejum
e andam tantas vezes a paz. Mas, meus irmãos, não há um tempo determinado, específico para o jejum. Aquilo que nos é proposto é que nós possamos fazer um jejum de 21 dias. Concretamente, quando? Em outubro, começando no dia 23 até o dia 12 de novembro. Com um propósito específico, que é o quê? Orarmos pela salvação de almas no distrito do Porto. E isso inclui o quê? Matosinhos, Maia, Vila do Conde, por aí fora. Porto, obviamente, Gaia, Valongo, Gondomares, toda esta região aqui. Vamos orar para que o Senhor, de facto, desperte almas e corações para o aceitar como Senhor e Salvador. Agora, meus irmãos, vamos passar a um aspecto mais prático. O que não fazer no jejum e o que fazer no jejum. Então, o que não fazer no jejum? Diz ali, e isto em grande parte tem vários textos bíblicos a fundamentar, o jejum não é para você passar fome, nem para fazer dieta. Se quiser passar fome, não faça jejum. Faça de outro modo. Não considere isso como sendo jejum. Jejum não é para passar fome. Não é para deixar ninguém, digamos, tão frágil, tão fraco. Também não é para fazer dieta, porque certamente há outros meios, outros tempos, outras oportunidades de fazer dieta. O propósito do jejum, ou durante o jejum, nós vamos naturalmente ter um tempo em que nos podemos alimentar, em que podemos naturalmente manter algumas forças, alguma energia, mas não de modo nenhum fazer dieta ou passar fome. Também não é para ostentação. Aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 6, verso 16, é que de facto Jesus foi muito claro em relação a esse aspecto, e ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Agora notem a reprimenda de Jesus. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Esses que jejuam para os outros verem. Esses que jejuam para, digamos, ostentação espiritual. Para dizer, ai, vede como eu sou tão espiritual. Eu jejuo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Já receberam aquilo que podiam ter do jejum. Porque para Deus isso não é aceitável. Também para vanglória pessoal. E há um texto aí, em Lucas capítulo 18, verso 11 e 12, que mostra que ia Jesus a falar, o fariseu de pé assim orava consigo mesmo, jejuo 2 vezes por semana. E ele vangloriava-se disso. Meus irmãos, nós vamos jejuar, aqueles que quiserem, naquele período de 23 de outubro até 12 de novembro, mas sem fazermos disso ostentação ou vanglória pessoal. Vamos fazê-lo com um propósito. E vamos fazê-lo para buscar exatamente esta intimidade com Deus. De tal modo que realmente nós vamos ser os primeiros e maiores beneficiários de todo este processo, porque é a nossa preparação, é a nossa comunhão espiritual, é o nosso enriquecimento espiritual. E certamente que isso depois vai ter outros benefícios. E eu falarei deles um pouco mais adiante. Também o jejum não é para afligirmos as nossas almas. E, meus irmãos, é interessante notarmos lá, e eu, digamos, ou nas redes sociais da nossa igreja, do WhatsApp em particular, eu lancei o desafio de lerem Isaías capítulo 58, como preparação para este tempo, porque Isaías 58, Deus está a falar a Isaías e a dar indicação de que o que o jejum não é, e aquilo que o jejum é, aquilo que são os resultados de um jejum que não tem sentido, com um propósito que de facto não é o propósito de Deus. Diz a Escritura lá em Isaías 58, verso 4, que eles faziam jejum, reparem para quê? Para fazerem contendas e rixas entre os outros. Se o irmão está zangado com algum familiar, ou com algum amigo, ou com algum irmão da igreja, faça jejum, peça a Deus para lançar castigo sobre essa pessoa. E o que é que você vai ter? Nada. Porque esse não é o propósito do jejum. O jejum não é para promover
ou para nos dar força em contendas e rixas. O jejum não é para ostentação pessoal. O jejum não é para vanglória pessoal. O jejum não é para afligirmos as nossas almas. O jejum tem outro propósito, ou outros propósitos. E nós vamos ver. Vou pedir que passem ao slide seguinte, porque aí dá a indicação daquilo que devemos fazer no tempo de jejum. E eu, uma vez mais, recomendo, porque não tenho assim tanto tempo para isso, que os irmãos leiam, por favor, Isaías 58. Deus é muito claro ali, naquela visão que deu a Isaías, daquilo que não deve ser feito no jejum, daquilo que deve ser feito. Isaías 58. Então o jejum tem de ter um propósito claro e aceitável perante o Senhor. Nós podemos fazer jejum, e vamos fazer com certeza, pelo menos alguns de nós, e eu espero que muitos, este jejum partilhado com irmãos de outras igrejas, com este propósito de salvação de almas no Distrito do Porto. Mas podemos fazer jejum antes de outubro, com outro propósito. Talvez uma semana, talvez alguns dias, mas o propósito tem que ser claramente definido. Temos que saber para que é que estamos a colocar a nossa vida diante de Deus e pedir-lhe muito vincadamente, muito fortemente por alguma ajuda, por alguma coisa. Então o jejum tem que ter um propósito aceitável e claro. Deus mostrou a Isaías a sua irritação e rejeição total do jejum que o povo estava a fazer naquele tempo. E aí eu recomendo então fortemente a leitura de Isaías 58. Qual é o jejum, então, que o Senhor aprova? Também está lá, em Isaías 58. E há aqui alguns aspectos que estão ali e que eu gostaria de chamar, então, a vossa atenção para o que temos ali. Deus mostrou a Isaías, claramente, o que é que nós devemos fazer durante o jejum. Primeiro, procurar o Senhor em cada dia. Procurar o Senhor. Isto é, o jejum serve para nós termos ali um tempo mais dedicado à oração. Isto não significa que nós, durante este tempo de jejum, não trabalhemos, não fazemos outras atividades que temos de responsabilidade. Não vamos tirar férias, 3 semanas de férias para fazer jejum e ficar em casa. Não é necessário isso, nem é recomendável isso. Mas durante esse tempo, vamos procurar separar um tempo mais alargado para essa comunhão com o Senhor, para procurarmos o Senhor em cada dia, orar prolongadamente. Separe um tempo, escolha um lugar mais tranquilo na sua casa para orar. Em segundo lugar, tenha prazer nos caminhos do Senhor. Tenha prazer em conhecer Deus. Tenha prazer em saber aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ler e meditar a palavra de Deus é extremamente importante e muito útil neste tempo. Em terceiro lugar, praticar a justiça. Há vários versículos aí neste texto de Isaías 58, por isso mesmo eu recomendo a leitura, em que Deus de facto indica o que podemos fazer acerca de praticar a justiça. E isto, meus irmãos, eu direi e procurei resumir ali, está ali a vermelho, vivência cristã digna. Durante este tempo nós temos de olhar para a nossa vida, fazer uma reflexão e perguntarmos a nós mesmos, será que a minha vivência cristã é digna? A minha vivência, o modo como eu estou a viver o cristianismo, como eu estou a ser discípulo de Jesus, é digno diante do Senhor? Deus aprova? Deus alegra-se com a minha vivência, com a minha vida cristã? Então este é um tempo de reflexão. Reparem, o jejum tem um propósito específico. Certamente que neste caso é a salvação de almas do Distrito do Porto, mas também este jejum vai, no fim de contas, limpar a nossa alma. Vai purificá-la, vai fortalecê-la, porque nós nos queremos aproximar mais e mais de Deus. Em quarto lugar, o jejum tem esta indicação de não abandonarmos as ordenanças de Deus. E Deus deu essa indicação lá ao povo, que o povo aquilo que estava a fazer era abandonar os preceitos, os mandamentos do Senhor. No jejum, nós refletimos sobre aquilo que o Senhor nos tem ordenado e colocamos-nos naquela posição: sou eu obediente aos mandamentos do Senhor ou não? Estou eu a ser um discípulo obediente ou um discípulo rebelde ao Senhor?
É um tempo de reflexão. Os irmãos estão a ver, tem um propósito grande, que é procurarmos que almas sejam salvas. Mas vejam o outro propósito, vejam aquilo que vai fazer em nós, se nós estivermos prontos a dar estes passos. E finalmente, ainda em Isaías 58, Deus dá lá uma listagem. Os irmãos vão contar quantos são. Benefícios do jejum. O que é que aquele povo iria beneficiar? O que é que nós vamos beneficiar quando fazemos jejum com este propósito, com estes termos que Deus coloca? No versículo 8, e é interessante, há aqui 2 versículos que eu vou mencionar que têm vários destes benefícios e começam com a palavra então. E então significa o quê? Ou seja, é a sequência de alguma coisa que já vai de trás. Isto é, se nós fizermos o jejum como deve ser, então quais são os benefícios? O que é que Deus vai fazer na nossa vida? Olha aí, verso 8. Isto é específico. Eu também gosto de ser muito claro quando faço exposição, pregação da palavra. Este texto foi especificamente para os judeus, porque são eles que estão a ser desafiados. Mas vejam como este texto também se aplica a nós. Nós também podemos beneficiar disso. Então, reparem, romperá a tua luz como alva. Romperá a luz como alva. O povo judeu devia ser o quê? Luz para as nações. E o que é que foi durante tanto tempo? Trevas, por causa da sua idolatria. Romperá a luz como a alva. A tua cura apressadamente brotará. A tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá adiante de ti. A glória do Senhor à tua retaguarda. Então vejam, meus irmãos, nós estamos aqui a ser respaldados pela presença de quem? Do Senhor. O Senhor vai connosco. E a justiça que nós vamos praticando vai estando aí dia a dia. O verso 9 começa também com esta palavra então. Conclusivo. E diz, clamarás e o Senhor te responderá. Reparem, não esqueçam isso. Jejum vem sempre com oração. Jejum e oração. E quando nós oramos, o que é que nós fazemos? Nós pedimos, nós suplicamos, nós damos graças ao Senhor também por aquilo que Ele já nos dá. Então reparem, clamarás e o Senhor te responderá. Diz também, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Isto é, este vai ser um tempo em que nós vamos sentir a proximidade do Senhor, em que o Senhor vai estar tão perto de nós, que nós até nem precisaremos de gritar, porque o Senhor dirá, eis-me aqui. Estou aqui. E no verso 11 diz, o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te fartará até em lugares áridos. E estes lugares áridos não tem que ser no deserto de Saara ou em qualquer outro. É a aridez da nossa vida. São as dificuldades com que nós enfrentamos e que nos batemos e que temos que lutar em cada dia. Nessa aridez das dificuldades, das tribulações do dia a dia, o Senhor nos fartará. Também diz, fortificará os teus ossos. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? Ossos frágeis são altamente vulneráveis. A minha esposa está proibida pelos médicos e não só de cair. Porque se ela cair, ela não parte o chão, mas parte algum osso e não pode. Os ossos estão tão frágeis que não pode. Mas não são só os ossos dela. Os nossos às vezes também. Quantos não temos tido alguma queda e com isso fraturamos algum osso? Então aquilo que está a dizer aqui é fortificará os teus ossos. Isso é dar-te uma estrutura espiritual fortíssima, capaz de aguentar os ventos, as marés contrárias. E depois diz, serás como um manancial, cujas águas nunca falham. O que é um manancial? É uma fonte que brota e nunca para de brotar. Fonte inesgotável. Então, nós seremos isso, como um manancial. Isto é, teremos uma força, teremos uma capacidade, teremos
um empenho, teremos uma prestação de serviço tremenda, porque o Senhor nos dá essa força. Reparem, meus irmãos, quem é que diz isto? Pastor José de Souza? Não. Próprio Deus. Nem sequer foi Isaías. Próprio Deus disse isto claramente. E, meus irmãos, quando Deus diz, o que é que acontece? Ele cumpre. Se nós fizermos o quê? O jejum em conformidade com aquilo que o Senhor tem indicado lá. Por isso mesmo eu recomendo, meus irmãos, a leitura, vez após vez, até ficar bem na vossa mente, de Isaías capítulo 58. E, meus irmãos, terminamos. E terminamos como? Fazendo um compromisso diante de Deus. E esse compromisso é de cada um de vós, neste momento. Você vai aderir, vai participar deste tempo especial de jejum, que está a ser convocado pela Aliança Evangélica, juntamente com outros irmãos, com outras igrejas, para estas 3 semanas de 23 de outubro a 12 de novembro. Se você está pronto, então nós temos até o dia de amanhã para encomendar aquele kit de preparação em que nós podemos ter lá um espaço para colocar os nomes daquelas pessoas pelas quais vamos orar e que queremos ver um dia vir a aceitar o Senhor Jesus. É o nosso desafio. Tem algumas orientações também sobre o jejum e este tempo de oração. Eu já pedi ao irmão Mário, ele depois no final do culto vai estar ali à saída com uma folhinha para tomar nota dos vossos pedidos. O kit custa 2,50 €. É um valor muito baixo porque está feito em grande quantidade para o país inteiro. Então os irmãos podem encomendar esse kit e certamente que ele chegará a tempo e depois pagarão, ou agora ou depois noutra altura, ao irmão Mário, mas ele precisa de ter essa listagem para nós sabermos quantos kits vamos encomendar. Isso pode nos servir também para outros momentos em que nós podemos, como igreja, com algum propósito específico entre nós, separar uma semana, separar um fim de semana mais alongado para oração e jejum. E, meus irmãos, eu creio que nós vamos fazer isso. Porque, talvez por culpa minha, não, talvez não, eu tiro talvez, por culpa minha, nós não temos tido estes desafios lançados à igreja para podermos ter alguns tempos específicos de oração e jejum. E eu creio, meus irmãos, que essa falta tem que ser reparada. Nós precisamos de ter esta presença, este desafio de orarmos especificamente para que o Senhor realmente trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações. Então este é o desafio que está aqui. E aquilo que vos vai ser pedido no final, os irmãos que desejarem, ninguém é obrigado a isso, obviamente, mas de fazer o seu registro para ter este kit que até amanhã, dia 26, nós vamos precisar de encomendar para poder chegar quando for oportuno. Mas que nos vai servir também para outros momentos de oração e jejum que nós vamos fazer com certeza em outubro, ou em setembro, em novembro ou dezembro, ou seja, quando for, da nossa igreja, com propósitos específicos que nós venhamos a sentir da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que esta palavra tenha sido útil em vários aspectos, não apenas de informação, de conhecimento da palavra, mas sobretudo de desafio, de encorajamento, porque aquilo que Jesus fez, nós devemos imitar. E Jesus não poupou tempo para ficar sem oração e sem jejuar. E se ele o fez, não devemos fazer nós também? É o desafio que está aí. Eu creio, meus irmãos, que eu não tenho orado, oro diariamente. De vez em quando faço um tempo de jejum, mas não o tenho feito assim, digamos, muito prolongadamente. Já agora também dizer-vos que aquilo que eu estou a pensar que nós possamos fazer em termos de jejum desses 21 dias, não é estarmos 21 dias seguidos sem comer nem beber. É usarmos... Nós, na nossa igreja, temos feito períodos de jejum já no passado. Como é que nós temos feito? Da meia-noite ao meio-dia. Isto é, nós não teremos a refeição do pequeno almoço. E durante aquelas 12 horas, que é o período da noite em que cada um de nós está em casa, eu sei que a noite é para dormir, mas nós podemos separar um tempo mais. E mesmo pela manhã, aqueles que têm que trabalhar, procurem
de algum modo. E eu sei que Deus vos vai orientar individualmente a cada um como organizar esse tempo. Mas a ideia, meus irmãos, seria essa: durante esse tempo, da meia-noite ao meio-dia, durante esses dias, nós podemos separar então para jejum e para oração. De uma forma mais específica. Teremos com certeza benefícios, bênçãos disso. Amém? O nosso culto não está terminado ainda, mas eu vou convidar o pastor Assis e a sua esposa Márcia para virem aqui à frente. Eles já têm assistido connosco há alguns meses. E o pastor Assis foi consagrado ao ministério há não muito tempo, 2017, se a memória não me trai, de ter lido a ata de consagratória, e serviu numa igreja na Flórida, mas ele vai dar testemunho. Eles estão a viver em Famalicão, têm-se juntado à nossa igreja frequentemente, todos os domingos, normalmente estão aqui conosco, sentiram da orientação de Deus que esta é a igreja onde eles devem congregar e juntar-se. Eu vou dar a oportunidade então para que eles possam partilhar connosco o seu testemunho, para que a igreja possa considerar. Eu tenho também essa data guardada na minha memória, porque são marcos da nossa vida, não é verdade? Em 1999, eu estava em outro país, fui buscar um negócio. Em poucos dias, aquele negócio fracassou, eu fui derrotado por essa tentativa, e naquela altura eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, e muito menos a presença de Deus na minha vida. Mas Deus me levou para aquele país, onde eu não sabia falar o idioma de lá, para que eu pudesse ouvir a voz dele. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu não estava em igreja evangélica, eu não estava acompanhado de ninguém, eu estava completamente sozinho, quando realmente eu ouvi Deus falando comigo. Não se desespere, porque eu vou colocar a tua mão na mão de meu filho, chamado Jesus Cristo. A partir daquele momento, aquela palavra entrou tão forte na minha vida que nunca mais saiu. Eu estava derrotado, perdido, e Deus me disse: eu te trouxe para cá para que você ouvisse a minha voz, porque lá onde você estava, você não ouviria. E veja, meus irmãos, eu estava num lugar que eu não sabia o idioma daquele lugar. Então foi realmente um milagre que Deus fez na minha vida. E nos Estados Unidos, eu passei a frequentar uma igreja batista, onde eu fui batizado no dia 5 de setembro de 1999. Eu sou de Belo Horizonte e retornei a Belo Horizonte, e lá eu fui me integrar numa igreja batista, onde Deus me entregou um dom, que é o dom do ensino dentro do evangelismo e do discipulado. Mas eu nunca tinha olhado para um seminário teológico. Depois de mais ou menos uns 12 anos é que eu, morando numa cidade no Brasil, vi um seminário teológico, mas eu tinha um desejo de apenas 4 disciplinas, 4 matérias, para que eu pudesse aprender mais. Novo Testamento, Antigo Testamento, exegese e hermenêutica. Eu achava que isso para mim já era suficiente. Mas aquele seminário foi tão bom que eu decidi fazer todo o seminário pela orientação de Deus. E isso me levou, então, ao ministério pastoral, onde no dia 21 de junho de 2017, eu fui consagrado ao ministério pastoral e servindo a Deus como eu sempre servi, dando aulas nas classes de escola dominical, grupos em casas e também com evangelismo e discipulado. E o meu desejo é para que aqui vocês me recebam e me aceitem como Deus nos aceitou. Bom dia. Meu nome é Márcia, e uma coisa interessante é que o Assis ele se converteu no dia 29 de março de 99, e eu me converti no dia 29 de março de 1979. A gente não se conhecia, mas eu falo que o meu parto, no meu nascimento espiritual, foi na rua, assim como o dele também, quando ele ouviu de Jesus. E eu ouvi quando eu estava num curso preparatório para a universidade, e
eu já tinha um coração muito voltado para as coisas de Deus, mas eu não o conhecia. Eu venho de um lar católico, não o conhecia como Senhor e Salvador. E foi na rua, com uma amiga que já era cristã, nós oramos e ali, então, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, desde então, né, foi no século passado, já tem 40 anos, que eu me engajei no ministério, né, no reino, e tenho grande paixão pelo ensino também, pela área de missões. Deus já me deu várias oportunidades de estar em projetos missionários. E, por fim, o último que nós estivemos foi em Orlando agora, né, de 2017 a 2019. E lá estivemos ajudando ministérios brasileiros e hispanos, né, pessoal de língua espanhola. E o interessante, só para fechar, que o último trabalho, que foi numa igreja batista, que falam espanhol, e também tem brasileiros, o pastor desta igreja foi o que batizou o Assis há muitos anos atrás, lá em Orlando. Nós nos conhecemos quando ele voltou de Orlando, e ele passou a frequentar a igreja que eu já frequentava, e aí, então, a partir daí, Deus traçou nossa vida juntos. Estamos aqui para servir e para aprender com os irmãos também. Muito obrigada. Obrigado pelo vosso testemunho. Eu sei que eles vieram para Portugal já numa condição de reforma, não é? De aposentação. Tem uma filha, não é? Que está a viver aqui, então vieram para estar mais próximos. Moram na Trofa, depois eu disse Famalicão, mas é Trofa. E, de qualquer modo, estão perto de nós. E têm considerado que a nossa igreja é aquela que Deus colocou no seu caminho para poderem cultuar e servir conforme Deus assim os orientar. E nós, como igreja, temos procurado ser obedientes e fiéis, agradecidos a quem o Senhor nos manda, não é? Para trabalharem no nosso meio, e por isso mesmo queremos também, os irmãos, ouvir o testemunho, dizer que estamos gratos a Deus pela vinda deste casal, prontos também para os receber e deixar que eles tenham a oportunidade de serviço no Senhor. Certamente que Deus fará grandes coisas através deles enquanto estão connosco. Mas para isso mesmo gostaria também de colocar diante dos irmãos. Eu sei que as máscaras às vezes não permitem identificar-se, mas eles têm vindo à nossa igreja já desde quando? Fevereiro? Março, por aí assim, não é? Creio que tem sido por essa data. Então, os irmãos da igreja, membros da igreja que aceitam a proposta de que este casal se torne membro da nossa igreja para poder servir ao Senhor conforme Deus assim indicar, levando o seu braço, por favor. Obrigado. Alguém contra? Então, consideramos que os irmãos são, a partir de hoje, então, membros da nossa igreja. Que o Senhor vos abençoe e possa usar para o seu serviço. Obrigado. Deus os abençoe, então. E vamos terminar o nosso culto com uma palavra de oração. Entretanto, eu creio que da parte dos adolescentes tem alguma coisa preparado, não é? Creio que é isso. É, irmã Ana? Da parte dos adolescentes tem preparado uma coisa doce, não é? Os jovens têm feito isso. Qual é o propósito, então, destas coisas doces que os adolescentes prepararam? Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, vai haver a nível de toda a Europa o Teen Street, que é um movimento que é dirigido sobretudo a adolescentes, daí Teen, e da nossa igreja vão participar 9 ou 10. Entretanto, há despesas relacionadas com isso e certamente que alguns adolescentes não têm recursos ou têm mais dificuldade. Então, aquilo que eu sugeri foi, eles podem preparar um doce, alguma coisa que no final do culto nós podemos comprar ou comer aqui ou levar para casa e desse modo ajudar os adolescentes a reunirem alguma verba que dessa forma facilite o acesso, a entrada e as despesas com essa atividade. Os irmãos fiquem à vontade, os que quiserem participar. Depois a irmã Ana, que é líder dos adolescentes, poderá indicar onde é que os adolescentes estão, como vai ser. Nós vamos sair por aqui
e, entretanto, aqueles que no seu coração estão prontos para participar daquele tempo de jejum e oração em outubro, conforme tem sido promovido, deixem o seu nome com o irmão Mário para que os kits sejam adquiridos. Vamos ficar de pé, terminar com uma palavra de oração. Muito obrigado, Pai do céu, pela tua palavra, sempre tão preciosa para nós. Muito obrigado, Senhor, também porque nós sabemos o quanto tu nos amas e o quanto também estás pronto para trabalhar nas nossas vidas e aperfeiçoá-las, para que elas, na verdade, Senhor, não sejam apenas vidas que vão andando aos altos e baixos, mas que possam ter a plenitude do teu Espírito, Senhor. Na verdade, Pai do céu, nós rogamos que nos venhas abençoar durante esta semana, proteger, Senhor, aqueles que estão em férias, onde quer que estejam, que os guardes de todo o mal, mas também, Senhor, a rogar-te por aqueles que estão doentes e a rogar-te muito especialmente, Senhor, que tu fortaleças e abençoes cada um, restauras, Senhor, da sua enfermidade, Senhor. Onde quer que estejam, tu és um Deus todo-poderoso que é capaz de operar milagres, Senhor, e nós imploramos em nome de Jesus pela intervenção profunda do teu Espírito nessas vidas, Senhor. Queremos, ó Deus, dar-te graças também porque, tal como outros, tu tens encaminhado até nós, alguns irmãos vindos do Brasil, e te agradecemos pela vida do pastor Assis e da sua esposa Márcia. Te rogamos, ó Deus, que os orientes, que os abençoes e que mostres a eles, em primeiro lugar, aquilo que tu tens ainda para que eles possam fazer no nosso país, Senhor, para te servir, para glorificar o teu nome. E, Pai do céu, te rogamos pelos adolescentes da nossa igreja, que os venhas abençoar também neste propósito de participarem nesta programação europeia do Teen Street, que seja uma bênção para todos eles, que eles cresçam também, que se fortaleçam na sua fé, e aqueles que ainda estão com dúvidas, Senhor, que ainda não tomaram uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, ou até mesmo já o tendo feito, que ainda não foram batizados, que os possas orientar e fortalecer e firmar nessa decisão e nesse propósito, Senhor. Ó Deus, te rogo em nome de Jesus que abençoes a minha vida, da minha família, dos meus irmãos e irmãs, durante esta semana, por onde quer que andemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ter um pós-lúdio. Já estão preparados aí. E depois do pós-lúdio terminar, então saímos por aqui, por favor. Senhor, aos teus pés.